Olá, sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. Hoje nossa convidada é a Aline de Paris, CEO da startup Privacy Tools, também Forbes Women 2021, empreendedora serial e estará conosco também lá no maior evento de inovação que vai acontecer em Porto Alegre, no Soft Summit. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Lili. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mulheres na tecnologia, isto? Com certeza. E a gente tem que falar muito sobre esse tema, não é mesmo, Lili? Nós, mulheres, ainda não temos esse papel de protagonismo na tecnologia e, portanto, precisamos tornar a área de tecnologia cada dia mais sexy, como eu costumo dizer. Espaço nós temos. Sem dúvida. Muito embora os números hoje trazem, que 38%, por exemplo, dos cargos de liderança no Brasil são ocupados, apenas, vamos deixar isso muito bem claro, apenas 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Se a gente for observar, Lili, no sentido de cargos de CEO, o mais alto cargo que a empresa pode ter, ele reduz ainda mais. A gente vai para 35%. E mais do que isso, a gente precisa olhar um outro número interessante, e que aí eu chamo muito a atenção: mulheres têm um papel de protagonismo em cargos de financeiro. 47% das CFOs, de quem cuida do caixa, de quem cuida do dinheiro, É bastante expressivo esse número, bastante expressivo, Me chamou muito a atenção, porque 47% ocupado por mulheres, E nós precisamos trazer esses números, no financeiro, não só no financeiro, para todas as áreas, e especialmente para a tecnologia, que foi a área que eu escolhi. E para fechar assim um pouquinho de números, eu acho que é bem importante a gente também trazer, hoje 12 milhões de pessoas estão desempregadas, ao redor de 12 milhões. E no entanto, mais da metade desse número são mulheres. E vamos lá, mulherada, precisamos ocupar a nossa cadeira, precisamos sentar na cadeira que nós queremos. Mas também tu pode contar um pouquinho para nós, será que não falta um pouco de incentivo também para que as mulheres possam empreender na tecnologia? Sem dúvida, Lili. Eu acho que hoje, eu costumo falar um pouco historicamente. Se a gente for olhar para a geração da minha mãe, por exemplo, não havia esse incentivo de vamos para a carreira, As mulheres tinham um objetivo de ficar em casa, de cuidar da sua família. A gente era treinada, para permanecer em casa e ser aquela mulher que cuidava dos filhos, que cuidava da família. Já hoje não, eu consigo ver claramente meninas sendo blogueiras. E que orgulho, meninas criando o seu próprio programa, meninas fazendo seus joguinhos, tendo suas startups. Então eu percebo que esses números, sim, eles tendem a crescer, e tendem a crescer de maneira muito rápida, Porque eu costumo sempre falar o seguinte, Lili, acho que é um ponto que eu gosto sempre de trazer: nós mulheres temos uma capacidade incrível, fenomenal, de quê? Resolver problemas. Do mais simples ao mais complicado, a gente consegue chegar e dar a solução. Eu falo sempre o seguinte: tá com o almoço pronto. Isso era muito comum. Eu nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena que se chama Viadutos. E a minha mãe, enfim, era comum as pessoas chegarem, porque na época não tinha telefone, não tinha essa tecnologia que nós estamos acostumados hoje, WhatsApp, enfim, tudo é muito rápido, a gente já sabe no detalhe, vai chegar às 5 da tarde, o Waze te dá 5:01, Bom, lá não existia isso, as pessoas chegavam, a família inteira na casa, e a mãe estava com o almoço pronto, Lili, almoço pronto, e ela botava lá aquela mesa posta. Então, assim, desde do nada, de um segundo para o outro, conseguir fazer um almoço, como decidir como cuidar o filho, e mais do que isso, olhando para o número de 47% das mulheres ocupando cargo de CFOs, não tenho caixa, o que eu faço? A mulher resolve. Sempre resolve tudo no fim das contas, Aline? Eu acho que nós as temos mulheres... uma capacidade, são soft skills que muitas vezes elas não estão disponíveis no mercado, Tu desenvolve com a experiência, com a vivência,
E são habilidades que são fundamentais para esse novo mercado também. Tu falaste sobre as meninas que têm feito vídeos e entrando no mercado digital como blogueiras, né? Acho que esse é um bom caminho, talvez, para a família incentivar. Então, de novo, né? Eu acho que a família precisa incentivar desde o princípio o que é um talento nato, tá? E eu escolhi a tecnologia, e aí eu trago o meu exemplo, eu acho que a gente precisa falar com propriedade, mas eu dei alguns prejuízos para alguns, Lili, muitos, né? Eu preciso dar muitos presentes para os meus pais ainda, na verdade, tem uma longa história, mas assim, eu sempre fui muito curiosa e, portanto, escolhi a área de tecnologia. A primeira televisão que meu pai comprou, com um esforço muito grande, eu queria desmontar para entender o que tinha lá dentro e por que eu via as pessoas em miniatura, isso muito pequena, se eu era maior do que a TV. As fitas, né, enfim, aí eu estou falando para a gurizada jovem, né, para a nova geração, mas quem não conhece, né, antigamente não havia Spotify, não é isso, Lili? Vamos falar um antigamente, que não é tão antigamente assim. É logo ali, né? É logo ali. Mas eram aquelas fitas com aquela fitinha que você tinha que cuidar para não quebrar aquela fitinha, porque senão já não tinha mais a música e tudo mais. E, enfim, eu tirava toda aquela fitinha, então estraguei diversas fitas dos meus pais. E eles, sim, sempre me incentivaram e eu acho que esse é o caminho. Então, os pais aí, a nova geração que está vindo, precisa observar qual é o talento, né, do filho, o que ele gosta, se é futebol, se é esporte, se é tech. Bora incentivar, a criançada tem que ir para a área que gosta e só assim a gente vai ter melhores profissionais, uma melhor entrega no mercado de trabalho, os profissionais mais felizes, que é realmente o que a gente espera do outro lado, né? Empreendedora serial. Hoje tu estás à frente de várias startups, mas principalmente Privacy Tools, que tem a ver com, então, a privacidade de dados. Conta um pouquinho para nós como tu chegou até aí. Maravilha, eu sempre brinco, a história triste, real ou a que a gente conta aqui na Vale TV? A storytelling bonita. O storytelling bonito. Vamos lá, eu comecei a empreender, Lili, com 24 anos e não tive naquela época, e de novo, a gente está falando de 14 anos atrás, quando eu fundei a minha primeira empresa, não havia o que nós temos hoje, Lili, que é o chamado anjo, o investidor anjo, enfim. Então, e também não tive o famoso sou filha de e tenho patrocínio, tá? Foi na cara e na coragem, eu acabei ficando desempregada de uma grande instituição financeira e na época recurso de TI, e falo aqui com tranquilidade, se escolherem a área de TI, falo com a maior tranquilidade, tem emprego, tem muito trabalho, muita oportunidade no mercado para a área de tech. Foi então que eu montei a minha primeira empresa, a Maven, hoje líder de mercado no que se refere à entrega de conteúdo digital. Nós atendemos diversos veículos de comunicação ao redor de todo o país. Posterior, eu tive uma oportunidade que fez com que eu amadurecesse ainda mais em relação ao fracasso. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de falar de fracasso. Eu quebrei, eu fracassei. A gente não gosta de falar. Mas então, eu fracassei a 300 km por hora e deixo a dica aqui, a gente escolheu uma área de tecnologia, blockchain, e o Brasil, o nosso país, ele não estava preparado para aquela tecnologia, naquela oportunidade, naquele momento. Muito embora tinha caixa, tinha investidor, eu não consegui alavancar a empresa e levar para onde o investidor gostaria. E poderia ter desistido, não é isso, Lili? É o que muitos fazem, né? Muitos fazem. E, no entanto, não. Foi quando eu decidi, então, montar a Privacy Tools. Hoje nós estamos entre as 10 Lyle Techs do Brasil. Nós fomos a milésima startup investida pela Bossa Nova, que recentemente lançou o Bossa Bank. Então, as pessoas que querem empreender, que estão iniciando a sua carreira, que querem ser uma startupeira como eu, né? Precisam realmente olhar para esse conceito de anjo de investimento. E nós tivemos a honra, né, de sermos a milésima startup investida pela Bossa. LGPD, bom, é o nosso mais novo direito, é considerado um direito fundamental, inclusive pela ONU, e isso para todos nós. Lili, temos o direito à nossa privacidade. O que é íntimo não precisa ser divulgado. E, portanto,
as empresas, né, precisam cuidar e respeitar a nossa privacidade. E nós, né, e no meu caso, e de todos, né, eu brinco que eu sento em duas cadeiras, eu tenho que respeitar enquanto empresa, no entanto, eu também tenho o meu direito enquanto titular. É claro que LGPD, Lili, é um assunto que nós poderíamos passar horas aqui conversando. E ainda tem muito a discorrer sobre isso, muito a aprender também, né? Sem dúvida, porque todos precisamos amadurecer no que se refere à nossa privacidade. Hoje é comum a gente divulgar a nossa carteirinha de vacinação. Ah, fui vacinada pelo Covid, nas 3 doses. Poxa, eu estou divulgando algo extremamente íntimo da Aline, que eventualmente não faz sentido a gente colocar lá na rede social. E claro, o titular ele precisa estar mais atento. Será que eu preciso dar o meu CPF para ganhar um desconto? Quanto vale o meu dado, a minha informação? Vale aquele pequeno desconto? Pensando que informações e dados é o novo petróleo, acredito que para as empresas esse realmente tem grande valor, né, Aline? Com certeza. Eu costumo dizer que é a nova água, porque sem água ninguém sobrevive. Petróleo, bom, vamos andar a pé, vamos voltar. Então, assim, o pessoal sempre me pergunta, Aline, privacidade, dados é o novo petróleo? Eu digo, é mais que isso, é a nova água. E por quê? Porque sem a água, nem as empresas e tampouco nós vamos sobreviver nesse mercado, nessa economia que com certeza é 100% digital. Hoje, da padaria da esquina à NASA, nós temos uma tecnologia de ponta para que os nossos negócios aconteçam, para que os nossos negócios permaneçam mais do que lucrando, eu diria vivos. E por isso o meu comparativo com a água e não só com o petróleo, Lili. Ah, perfeito. Eu sou examinadora do Prêmio Nacional da Qualidade na área do saneamento desde 2008. E tem uma diretriz que é a universalização da água. Isso ainda não foi alcançado, são diretrizes aí para os próximos anos, mas eu acredito que o saneamento tem que ser uma coisa para todos, né? Que ainda não é, infelizmente, não é no nosso país e não é no planeta inteiro, né? Mas vamos lá, quero saber um pouquinho mais sobre ti também, entrando um pouquinho sobre esse assunto e esse reconhecimento da Forbes Women 2021. Como tu conseguiu essa conquista, que para nós é um grande orgulho por, né, seres gaúcha e também estar à frente de uma titularidade tão importante, e a gente sabe o significado de tudo isso. Poxa, que pergunta, hein, Lili? Adoro essas perguntas que a gente precisa realmente voltar naquilo que é a essência. O porquê que a Aline chegou até a Forbes Women, né? Possivelmente por conta da escolha do propósito. Quando a gente decide por uma carreira, por um empreendimento, seja ele qual for, a gente precisa decidir primeiramente pelo nosso propósito. E aí eu volto lá à historinha da fita, tá, Lili? Do prejuízo que eu dei para minha mãe e para o meu pai, de desmontar todas as coisas da família. Então, esse propósito, ele já estava presente desde o princípio, desde que a Aline nasceu. E o meu propósito pessoal, enquanto Aline, sem dúvida, é transformar as vidas e ajudar pessoas. E eu acredito que através do empreendedorismo, somado à tecnologia, nós conseguimos fazer isso. Então, chegar até a Forbes, né, que sim, é um reconhecimento o qual eu sou muito grata, né, pela Forbes e mais do que isso, pelo reconhecimento nacional. A Forbes é um veículo, né, eu fui Forbes Women na Forbes nacional aqui do nosso país. É um veículo que reconhece, como eu digo, o talento, mas mais do que isso, o propósito. Então, óbvio, né? O dia que eu recebi o convite foi aquele momento, oi, eu? Será? Tem certeza, Aline? E tudo aconteceu e eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, não pode ser nada montado, nada fake. Então, estou lá, sou Forbes. Ontem, inclusive, divulguei um artigo na Forbes, convido a todos a validar, fala muito sobre o direito dos titulares, LGPD, as tendências, né? Há poucos dias eu estava em Washington participando de um evento sobre cyber e o vice-presidente da Apple falava que a discussão sobre privacidade, proteção de dados,
é quase que a mesma discussão de décadas atrás, quando se discutia a necessidade de ferrovias nos países. Hoje, essa é uma discussão que não existe mais, ela é inócua, porque a gente sabe a importância, né, e a necessidade para que o país escoe a sua produção, movimente as pessoas, né? Então se sabe que é necessário e não se discute mais a necessidade deste transporte. E ele entende que a privacidade de dados, fazendo esse paralelo, é a mesma situação. Então a gente precisa sim olhar, né, para esse assunto e respeitar, trazer ele para a nossa vida com o devido cuidado, com a devida atenção, mas mais do que para a nossa vida, para as nossas empresas. A gente precisa olhar para os nossos titulares, que são os nossos principais ativos, né? Porque nós estamos cuidando do quê? Dos dados dos titulares. O que são os nossos titulares? São os nossos clientes, né? Então, qual é o principal ativo hoje de uma empresa? O cliente no final do dia. E se o cliente não se sente respeitado diante das suas informações, diante da sua intimidade, como eu disse, obviamente ele deixa de comprar, né? Eu não vou mais num lugar onde eu não fui atendida adequadamente ou não fui respeitada como eu gostaria. E, portanto, né, eu acho que é uma discussão extremamente legítima, extremamente genuína, reconhecida, como eu disse, como um direito fundamental pela ONU. E nós, né, eu, diante da Privacy Tools, faço questão de reforçar esse propósito desse empoderamento civil. Nós temos um curto período de tempo aqui para falar de tantos assuntos, né, Aline? Mas a LGPD é um dos assuntos que a gente tem que retomar, certo? Mas eu gostaria que tu trouxesse, assim, um pouquinho para nós, ainda falando de empreendedorismo feminino, falando de mulheres da tecnologia, aprendizados, porque a gente sabe que essa jornada não é uma jornada fácil, não está nos livros, muitas coisas não nos ensinam e nem sempre temos mentores que possam nos orientar para um caminho mais assertivo. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós também daqueles momentos difíceis que são trilhados e que nos forjam e te trouxe até aqui a ser essa grande ícone para nós que consta lá na lista da Forbes. Lili, temos 3 dias para continuar aqui? Podemos continuar por 3 dias? Isso, temos direito a lanche? Claro que sim. Fantástico, Lili. De novo, uma pergunta que deve sempre estar, eu acho que no topo, né? Os desafios, eles precisam ser superados. Mas quais são eles, Aline? Nossa, como eu te disse, 3 dias aqui para contar. Eu acho que o superar os desafios, como eu falei, a Forbes traz na matéria, né? Fracassou a 300 km por hora. E por que eu falei, né? Eu mantive esse título que chama atenção, né? Porque, de novo, né, o fracasso não é falado. Muitas vezes nas empresas, quando eu faço algo que não está do jeito que deveria, eu vou me escondendo. E isso é tanto para o intraempreendedor quanto para o empreendedor. Não deu certo. Então a gente precisa, antes, né, de falar daqueles desafios de como é que eu faço para conseguir caixa, como é que foi conseguir cliente, como é que foi, Aline, para você fazer o pitch para a Bossa Nova, como é que é gerenciar o time, como é que cuidar de... Hoje nós atendemos ao redor de 600 empresas com a Privacy Tools, que fez aniversário, né, Lili? Fizemos 3 anos agora, nessa semana, então estamos aí comemorando nossos 3 anos, somos uma empresa realmente jovem, mas temos, sim, diariamente diversos desafios para compor, situações que caem no nosso colo e que a gente realmente precisa resolver de um minuto para o outro e fazer acontecer. Então, eu acho que não cabe aqui a gente falar sobre caixa, sobre como captar cliente, mas sim como o empreendedor precisa estar preparado perante esses desafios. E quando eu falo preparado perante esses desafios, é não se desesperar. Trago o meu fracasso como exemplo. Lá atrás, consegui um investidor da Suíça, quando a gente iniciou a Truber, que foi a empresa que quebrou, conseguimos um investidor, conseguimos um aporte ao redor de 1.750.000. Para isso, você olha e diz assim, mas Aline, estava indo tudo tão bem, né? Mas nós não olhamos para um ponto e foi isso que gerou o fracasso, o timing. Toda a empresa, ela tem um timing, seja o produto, seja a ida ao mercado, tem um timing. E esse foi um desafio que efetivamente, naquele momento, né, eu costumo dizer que eu cheguei muito cedo na festa, a gente não estava preparado e, portanto, veio o fracasso.
E, de novo, você tem o desafio e você precisa superar. E é como você vai reagir. Eu acho que o que a gente tem que tratar aqui é de coragem, é de reagir, é de encarar o desafio de frente, atravessar ele e, eventualmente, cansada, é você ter acordado às 4 da manhã, ter chego de São Paulo à meia-noite, enfim, é como você vai sair lá do outro lado, porque amanhã, ou até daqui uma hora, nós vamos ter outro desafio na empresa e a gente vai ter que estar preparado. Então, eu acho que é falar sobre coragem, é falar sobre postura, é falar sobre posicionamento, é falar sobre dar aquela sacudida, sacudir a poeira e vamos de novo porque temos mais um, daqui um minuto, daqui uma hora, daqui, enfim. Desafios é o que faz da nossa vida algo legal, algo que nos move, né? Porque se fosse tudo fácil, né? Mas tem que ter muita resiliência e força interna também, né? Recursos internos, porque não é fácil essa jornada. Esse propósito, se eu não tenho essa força de vontade, se eu não tenho coragem, efetivamente eu não vou conseguir sacudir a poeira e começar de novo. Se eu não estou pelo propósito, se eu só estou pelo dinheiro, não é genuíno. A coisa não vai acontecer como ela deve acontecer. Nem como empreendedora e nem como, talvez, num ecossistema onde estiver inserido. Correto? Correto. Como eu digo, intraempreendedor, a gente precisa estar, com certeza, focados no que a gente chama de propósito, no propósito de vida, no que a gente desejou, no que aquilo, quando a Aline tinha 4, 5 anos, queria. E isso a gente precisa manter vivo, porque uma criança, ela não tem maldade. Ela fala o que ela pensa, ela brinca com o que ela quer. Se ela não gostou da tua roupa, ela vai olhar e vai falar. E desculpa, tá tudo certo. Então, muitas vezes, a gente precisa voltar àquela essência infantil, aquela essência que fez com que você tivesse aquela coragem de dizer não, não quero feijão e arroz. Eu era uma criança, como eu te disse, dei alguns desafios para os meus pais. Eu detesto lavar louça. Não gosto, me mande fazer qualquer coisa e eu faço, tá? Vamos passar, vamos limpar, vamos cozinhar, vamos tudo, mas lavar louça não, tá? E a minha mãe me dizia, Aline, tu tens que lavar louça porque faz parte da tua vida, né? E eu sempre tinha uma resposta, né? A minha mãe sempre diz, a Aline sempre tinha uma resposta. E uma delas eu sempre dizia, vai ter alguém ou uma máquina que vai lavar a minha louça. E eu sempre conto que na primeira oportunidade eu comprei uma máquina de lavar louça, gente, porque eu não gosto de lavar louça, parabenizando aí todos os engenheiros que criaram máquinas de lavar louça. Amo demais, né? Aline, conta um pouquinho para nós sobre a tua participação no Salt Summit. Tu vai estar lá trazendo 2 painéis, isso? 2 painéis, exatamente. Eu tenho um carinho muito especial com o Salt Summit, porque no ano passado nós fomos a segunda startup, a melhor startup da América Latina. Fomos classificados em segundo lugar. E a partir disso se criou uma relação com a Organização Mundial do Salt Summit e na vinda dele para Porto Alegre, para mim, foi um presente, né? Então, eu diria que mais do que isso, quando a gente ganha um presente, a gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre, né? E quando me disseram, Aline, o Salt Summit está indo para Porto Alegre, eu pensei, uau, porque no ano passado nós estávamos competindo no Chile e nos posicionamos enquanto segunda startup. E sim, vou participar de 2 painéis, um deles falando sobre o ecossistema de empreendedorismo aqui no nosso estado, especialmente em Porto Alegre. Então, o quanto nós temos hoje capacidade de empreender, mais do que isso, entregar soluções de qualidade e o quanto o nosso estado hoje está preparado para receber empresas dessa envergadura, com esse propósito de entregar, né, como eu digo, soluções inovadoras. E o segundo é de empreendedor para investidor. Então, falar um pouquinho dessa visão de negócio, né? O porquê que a Aline é considerada uma empreendedora serial e por que eu observo negócios e a partir dessa observação percebo que sim, vai gerar valor, vai agregar a vida, agregar valor à vida das pessoas e, portanto, investir nesse negócio para gerar aí maior emprego e, consequentemente, renda. Então, essas são as minhas 2 participações e, claro, né, eu acho que nós não podemos dimensionar networking, tecnologia. A gente está recebendo um evento, né,
de envergadura internacional para o nosso estado e, portanto, nos coloca em outro patamar, né? Eu estou muito honrada, muito feliz, né, de fazer parte, de construir essa história junto com o município de Porto Alegre, junto com o estado do Rio Grande do Sul. Uma grande oportunidade para quem quer entrar para o ecossistema, quem já está a fazer um network, ir lá assistir, né, os teus painéis, que com certeza temas bastante relevantes. Gostaria que a gente fosse se encaminhando aqui para o final e tu passasse assim uma mensagem para aquelas mulheres que têm vontade, mas talvez ainda não criaram coragem, ou têm coragem, mas têm vergonha da sua ideia, ou têm medo de colocar aquela toda a sua paixão, que muitas vezes parece tão sua e que não seja aderente ao mercado. Eu acho que esse teu estímulo e incentivo, como tu pode passar essa mensagem? Maravilha, Lili. Sem dúvida, se você, mulher, enfim, homem, tem um objetivo e tem um propósito, de novo, eu vou bater muito nessa tecla, trazer luz para esse assunto, porque a gente, de novo, tem que olhar para o empreendedorismo como geração de valor, como agregar valor à vida das outras pessoas e, consequentemente, isso vai ser natural. Então, foca nisso. Acredita, sim, na tua ideia. E não tenha medo, gente, errar faz parte, fracassar nos deixa mais forte. E tá tudo bem, se um dia a gente errar, a gente, ok, vamos lá, vamos bater no nosso peito, erramos, vamos de novo. Como eu disse, poderia ter largado mão ali quando eu quebrei, mas não. E hoje a empresa já tem ao redor de 60 pessoas diretas empregadas, no caso da Privacy Tools, e pelo menos uns 20 indiretos, mais de 600 empresas atendidas. Isso faz com que esse ecossistema e esse propósito, ele literalmente expanda. Então, se você tem uma ideia, tem um propósito e quer ajudar as pessoas, literalmente, porque nosso propósito de empreendedorismo, ele tem que estar conectado com a geração de valor, com a entrega de resultado, mas, sobretudo, com ajudar a nossa população, a quem a gente gosta, a quem a gente deseja. Então, não tenha medo e bora lá fazer acontecer, porque o nosso país precisa de mais pessoas com coragem e capacidade de empreender, e que eu sei que tem muita gente que tem, mas tem ainda aquele medo, aquele preconceito. E se eu quebrar, o que vai acontecer? Nada, gente. Vamos botar isso ali para o nosso currículo, para a nossa blockchain, porque isso é imutável, e bora de novo, bora começar de novo, bora fazer de novo, porque tem chance de dar muito certo no próximo, de você ajudar muitas pessoas e mudar a tua vida, mudar a vida da tua família. Então vamos de novo, é isso aí, essa é a minha mensagem. Coisa boa te ouvir, te escutar, receber toda essa tua energia. Vou estar lá participando do Salt Summit, participarei dos teus painéis para sentir essa energia toda. Como faz para entrar em contato contigo para quem quer continuar essa conversa ou tenha interesse aí nas tuas empresas? Bora lá, espero todos vocês nas minhas redes sociais, @AlineDePares, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Eu costumo dizer que eu sou 24/7, então busquem. Hoje a comunicação através da rede social ela é muito assertiva e entrem em contato se necessário via Privacy Tools, igualmente via Maven, a qual eu sou co-founder e permaneço no conselho. Então, gente, estou 100% às ordens e disposta a fazer com que a tua vida também possa ser de uma empreendedora como eu. Aline, muito obrigada pela tua presença. Foi bastante enriquecedor te ouvir, né, e estar ao teu lado, participando e vendo toda essa tua jornada e nos orgulhando muito, né, por ser gaúcha e estar aí à frente de tantas empresas e de tanto valor. No próximo programa nós teremos a Aline Pilsen da Zelle, uma startup que já está revolucionando a forma com que pais e mães tratam do divórcio, da separação e toda essa jornada que é tão importante, mas muitas vezes de muita dificuldade. Nos acompanhe pelas redes sociais, @Quarta Revolução, e nos vemos na próxima segunda, às 22 horas.